Deputada Isabel Torres. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto de decreto legislativo regional que o PCP nos apresenta, com o objetivo de cobrar uma taxa a quem nos visita, como disse na apresentação desta iniciativa, o Sr. deputado Edgar referiu que não era novidade, que já era praticado noutros países, também com turismo e com atividade turística intensa. E que, segundo o Sr. deputado, isso não irá retirar competitividade ao destino Madeira. Pois bem, em primeiro lugar, penso que devemos refletir um pouco no princípio em que assenta esta taxa e de acordo com aquilo que aqui está escrito e que nos é proposto, que sejam os turistas a contribuir com um euro, portanto, cada turista que entra a contribuir com um euro para preservar o património, nomeadamente para direcionar para as levadas e para os percursos de montanha. E aqui eu tenho algumas dúvidas e pergunto, mas será correto que sejam só os turistas a contribuírem financeiramente para a manutenção do nosso património? Será esta a atitude que a Madeira deve ter no momento tão difícil que atravessa no que diz respeito ao turismo, com os números que nós conhecemos, que têm sido números que revelam realmente que a Madeira não está nos seus melhores tempos e nos seus melhores dias sobre o turismo? Por outro lado, o Sr. Deputado referiu que as Baleares tinham a aplicação desta taxa. Sr. Deputado, as Baleares realmente aplicaram esta taxa, mas já a retiraram. Por outro lado, as nossas vizinhas Ilhas Canárias, as declarações dos seus governantes foi uma taxa sobre o turismo e a entrada de turistas nem em sonho. Se pensarmos no que se passa na Catalunha, a Catalunha realmente optou por uma taxa, que é uma taxa aplicada aos turistas por noite e por pessoa. E é uma taxa que varia entre os 35 cêntimos e os 3,5 € em função da qualidade das unidades hoteleiras em que os mesmos turistas se instalam. Por outro lado, Roma também aplicou uma taxa, e é uma taxa que também é por noite e por, portanto, pessoa. Estamos a falar, no caso de Roma, que tem por ano cerca de 12 milhões de turistas. E no caso da Catalunha, estamos a falar que arrecadam por ano, com esta taxa, cerca de 50 milhões de euros. E que esses 50 milhões de euros são totalmente direcionados para a promoção do turismo. E, portanto, eu pergunto, será com este euro, se nós vamos arrecadar 1 milhão de euros que se vai destinar exclusivamente para a manutenção dos percursos pedestres de montanha e para as levadas, há financiamentos da União Europeia perfeitamente direcionados para esta matéria e que farão esse papel e têm-no feito. Porque quem faz algumas levadas vê nos placares e, portanto, na sinalética, referindo precisamente que foram percursos que foram auxiliados pela União Europeia. Por outro lado, Sr. Deputado, eu creio que sabe que no início deste ano, sob forte contestação, foi aplicada uma taxa turística em Aveiro e que neste momento está debaixo de uma enorme contestação por parte de todos os hoteleiros, por parte de todos os empresários ligados à restauração e que estão a ser objeto de uma providência cautelar. Esta medida partiu da Câmara de Aveiro, foi aprovada em agosto, entrou em vigor este ano, em janeiro, e está debaixo de uma enorme contestação. Resumindo, entendemos nós que o momento que se vive, que a Madeira vive, que está a procurar inverter a situação em relação às receitas do turismo, não nos parece, ainda que o princípio possa ser correto, não nos parece ser o momento oportuno para aplicar esta taxa. Por outro lado,
Sr. Deputado Edgar Silva, deixe-me dizer-lhe que este projeto que aqui apresenta é um bocadinho, ou seja, tem um conjunto de dúvidas, a começar, por exemplo, pelo artigo número 2. No artigo número 2 diz que esta taxa é devida a pessoas singulares ou coletivas que organizem viagens. E eu pergunto, estão aqui integradas aquelas pessoas, como muitos de nós, fazem as reservas e compram as suas passagens através da internet? Como é que vai ser esta taxa cobrada? Sabe que tem gerado muita polémica na Catalunha, precisamente através dos agentes de viagem que não cobram esta taxa e os hotéis que não cobram esta taxa, que são os agentes de viagem que têm que pagar essa taxa e que têm causado muita polémica relativamente à regularização destas taxas. E, portanto, eu acho que, sendo a ideia e o princípio, enfim, ainda que discutível, podendo ser aceitável, não me parece que aquilo que nos é aqui apresentada, a proposta que nos é aqui apresentada e a nossa conjuntura, que devamos, em relação ao grupo parlamentar do CDS, ter um parecer favorável em relação a esta proposta. Muito obrigada.